Boa tarde. Vamos para o nosso conteúdo de matemática hoje. Propriedades da multiplicação, propriedade comutativa, elemento neutro e propriedade associativa. Acompanhe na apostila. Então, essa é a atividade de número 29, está lá na apostila na página 125 até a página 128. Antes de iniciar com o conteúdo, vamos lembrar os termos da multiplicação. Acompanhe o exemplo ali no slide. Temos 5 vezes 2. Então, o número 5 e o número 2 são chamados de fatores. O número 10 é o produto, ou seja, o resultado da minha multiplicação. Então, o 2 é o fator, multiplicado por outro fator que é o 5, e o resultado dessa multiplicação é o número 10. Vamos iniciar com a propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Que a ordem em que eu for organizar para fazer o cálculo da multiplicação não vai alterar no produto final, ou seja, no resultado final da minha multiplicação. Observem o exemplo que eu coloquei para vocês ali. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, eu vou inverter. Eu vou trocar de lugar os fatores. Eu vou fazer 5 vezes 4, o produto é 20. Tá? Então, a ordem que eu organizar o fator não vai alterar lá no resultado final. Temos outro exemplo ali. 12 vezes 2 é igual a 24. Eu vou aplicar a propriedade comutativa, vou inverter os fatores, vou organizar da seguinte maneira. 2 vezes 12 e o produto é igual a 24. Lembro que esse conteúdo a gente já trabalhou lá em propriedades da adição, né? A propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro. É basicamente o mesmo tipo de aplicação. Porém, lá no elemento neutro da adição, o elemento neutro é o número 0. E aqui na multiplicação, a gente vai ver que o elemento neutro, que não tem valor, é o número 1. Acompanhe lá no próximo slide. Propriedade neutro da multiplicação. Na multiplicação, o produto de um fator qualquer por 1 é igual a esse fator qualquer. Ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que eu multiplicar por 1 será esse mesmo número. Por exemplo, 8 vezes 1 é 8, 4 vezes 1 é 4, 20 vezes 1 é 20, 340 vezes 1 é 340. Então, qualquer número multiplicado por 1 será esse próprio número. E a última propriedade é a propriedade associativa. Na multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de maneiras diferentes. Tá? Então, a hora que a gente for tiver uma expressão numérica envolvendo a multiplicação, a ordem que eu organizar, que eu associar esses fatores, não vai interferir lá no meu produto final. E assim como na adição, o uso de parênteses indica que essa operação que está entre os parênteses é a que eu vou realizar primeiro. Observem o exemplo aqui. Eu tenho uma expressão numérica onde eu tenho 3 fatores nesta multiplicação. Tenho 3 vezes 2 vezes 4. Eu poderia fazer a minha expressão numérica sem usar os parênteses, né? Mas aqui é um exemplo mais fácil. Mais para frente, nos próximos conteúdos, a gente vai ter expressão numérica um pouquinho mais difícil. Então, é bem importante a gente ter o hábito, ter o costume de já organizar a multiplicação, a adição, de maneira em que facilite o meu cálculo mais para frente. Então, neste caso, o primeiro exemplo, eu usei o sinal de associação, os parênteses, entre o fator 3 e o fator 2. Lembrando que sempre que aparecer os parênteses, é essa operação que eu tenho que realizar primeiro, né? Então, eu coloquei o 3 vezes 2 dentro dos parênteses, eu repeti o 4, que ficou fora do sinal de associação.
tá? Então, eu vou realizar primeiro a multiplicação que está dentro desses parênteses. Lá na outra linha, eu vou fazer a multiplicação 3 vezes 2, que é igual a 6, e vou repetir o 4 novamente, vezes 4, tá? Lembrando que a gente poderia fazer de forma mais rápida, né? Só que é bom a gente ter esse hábito agora nas continhas mais fáceis, porque mais para frente tem outro tipo de conteúdo em que vai envolver expressão numérica e parênteses, já para a gente ir criando o hábito na hora de associar. Então, eu fiz a operação, a multiplicação 3 vezes 2, que deu 6, repeti o 4. Agora virou uma multiplicação simples, né? Onde eu tenho 6 vezes 4, que é igual a 24. Aqui temos o mesmo exemplo de uma multiplicação com 3 fatores, onde tenho 3 vezes 2 vezes 4. Vocês estão observando que agora eu usei o sinal de associação em fator diferente. Eu usei no fator 2 e no fator 4. Lembrando que sempre que aparecer sinal de associação, neste caso é o parênteses, eu tenho que fazer a operação que está dentro dele, tá? Então, eu vou repetir o meu primeiro fator, que está fora dos parênteses, que é o 3, vezes, vou realizar a operação que está dentro do parênteses, 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, eu repeti o 3 e fiz a operação que está dentro do parênteses. Se tornou uma multiplicação simples. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 8, que é igual a 24. Repare que eu fiz a continha, a minha expressão numérica, de duas formas diferentes. Porém, o fator, o produto final, né, o resultado, foi o mesmo, que é o resultado de 24. Entendido?